Boa noite, boa noite para todo mundo que está chegando. Vamos entrando, vamos sentando para a gente bater um papo gostoso, porque essa live aqui não vai ser só comigo, vai ser com todos nós juntos, para a gente falar um pouco sobre essa força, né? As nossas forças, o nosso centro de forças, o quanto a gente está conectado, conectada com aquilo que nos move, né? Com aquilo que traz potência para as nossas criações, para as nossas ações, para as nossas decisões. Então, boa noite para todo mundo que está aqui. Conde já chegou também. Meu querido, meu amor já chegou, meu parceirão. Nós juntos fazemos esse trabalho aqui nos Filhos de Miguel, com todos vocês que acompanham a gente aqui online, com toda a guarda da fraternidade também, Amandinha, Carla, todo mundo que está aqui com a gente sempre, e todas as outras guardiãs, né? Que algumas estão viajando, outros moram longe, como o nosso guardião Álvaro, o Ítalo, que está em São Paulo também. Mas a gente está sempre junto no coração, então a gente faz tudo isso aqui com muito amor para cada um de vocês, seja no presencial, através das nossas vivências, ou então aqui, em cada postagem que é feita, em cada bate-papo, em cada mensagem que a gente compartilha com vocês, né? Então vamos falar sobre a força, né? Sobre esse centro de forças que a gente tem dentro da gente, dentro do nosso coração, que é um pulsar da nossa alma, né? A força, ela sempre vem de uma coerência muito grande interna, né? Ela sempre vem de um lugar onde você tem posse de você. E aí aqui a gente vai destrinchar várias etapas dessa força que a gente muitas vezes ou desconhece, ou não acredita que tem, ou então que a gente direciona para muitos lugares, sempre para o lado de fora, sempre afastados de nós mesmos, né? Então, toda vez que você se alimenta com um posicionamento diário de estar com você, que é um compromisso que você faz com você para estar numa rotina em que você se percebe, aí você aumenta o seu vórtice de energia, o seu vórtice de força. Porque quando era para a gente estar aqui na Terra, quando foi tudo moldado para a gente estar aqui, para a gente chegar aqui, existiam, ainda existem, né? Mas foram muitas forças, muitas energias convergindo para a nossa encarnação, né? Então, essa conversão de energia, esses vórtices de força e de energia, eles foram determinados através da nossa própria alma, do estágio evolutivo que a gente se encontra, do lugar onde a gente se coloca, do que a gente tem de relembrança da nossa essência, daquele aprendizado que vai ser muito importante para a gente na encarnação. Então, esses vórtices de energia, além de ser a energia da nossa alma, também é a energia dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, dos seres que vão estar orientando, né, assistindo e dando aquela potência, aquela força, aquele sopro para a nossa encarnação, para a nossa jornada enquanto humanos aqui, para mais uma etapa de experiência e de experimento. Então, todos esses vórtices de energia, quando você nasce, que você sai da sua mãe, né? Todo mundo aqui foi gerado por uma mulher, sempre essa energia geradora, paredeira, que é uma mulher, né?
Quando você sai da sua mãe, que você tem o primeiro sopro em que a sua encarnação começa, todos esses vórtices de força, eles acompanham você no seu corpo, na sua energia, em todos os seus campos que vão interagir nessa realidade tridimensional, aqui nesse terceiro andar de dimensão, que é essa realidade que a gente está aqui interagindo, que é a realidade da matéria, né? Que também é energia, só que um pouco mais condensada, né? A realidade última de condensação de energia. Todas essas forças te acompanham. Todas essas forças, elas estão com você. Só que a gente vai aprendendo para pertencer muitos questionamentos, a gente vai aprendendo muitas formas de ver o mundo, muitas crenças, que precisa ser bom, que ser ruim não é legal. A gente separa o que é bonito, o que é feio, a partir do nosso parâmetro, né? Do nosso parâmetro que é trazido pelas pessoas que convivem conosco, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar de uma criança. A gente vai moldando a nossa personalidade. Só que esse olhar para fora, para a gente ter um pertencimento, ele é tão forte e a gente fica tanto nesse lugar que a gente se afasta de nós, a gente se abandona, a gente fica distante desse centro de forças, a gente fica distante do nosso centro. E quando eu falo centro, você imagina uma molécula, né? Um átomo, por exemplo. O átomo tem o núcleo, né? Tem os elétrons, tem os nêutrons que ficam com vários arcos em volta daquele núcleo ali. Então, o teu centro de forças é aquele núcleo. Todos aqueles arcos que giram em torno do átomo, o tempo todo em movimento, né? Todos aqueles arcos ali são as experiências, são as emoções, são os pensamentos. Só que ao invés de você estar no seu centro, você se vê e se enxerga e acredita que é um daqueles arcos. E aí você só vê a vida através daquele olhar, através daquele prisma, através daquela perspectiva. E isso vai enfraquecendo você. Enfraquecendo a mim, enfraquecendo você, enfraquece a todos nós. Porque a gente não consegue olhar a vida através do centro, através da nossa essência. Então a gente deixa de ser a gente mesmo, a gente começa a desempenhar papéis, a gente começa a criar personagens para agradar, né? Tudo isso para a gente não ser excluído. Então, tudo isso afasta a gente do nosso centro. E quando você cria uma rotina, né? Uma rotina consistente, coerente com aquilo que você deseja para você, para se conectar com esse centro da sua própria energia, você está informando para o seu sistema que tem alguém tomando conta daquela casa ali, que aquela casa, que é você, não está abandonada. Mas a gente muitas vezes não faz isso. E até mesmo para as consciências que a gente admira, que a gente deposita a nossa fé e que são reais, né? Que nos ajudam, realmente nos auxiliam, a gente acaba entregando toda a nossa força num clamor, num pedido, né? Assim como a gente faz aqui muitas vezes. A gente vê as pessoas fazendo com o Arcanjo Miguel, por exemplo. Ele é realmente um príncipe das milícias celestes, ele é a potência. Arcanjo Miguel é pura potência, assim como muitas consciências também o são, né? Mas ele já na nossa sociedade e através das religiões e através das crenças, ele realmente é reconhecido como essa potência em luz que corta todo o mal com a sua espada flamejante. Só que muita gente acredita que Arcanjo Miguel vai resolver a vida delas e elas se afastam do seu centro de força. Se você fala com o Arcanjo Miguel e você pede a Miguel que ele corte da sua vida tudo aquilo que te faz mal,
tudo aquilo que impede o seu crescimento, quando ele começar a cortar, você vai falar, o que está dando de errado na minha vida, que está todo mundo se afastando? A gente mesmo briga com o nosso pedido. Mas se a gente faz esse pedido para Arcanjo Miguel e a gente fica no nosso centro de força, se unindo à força de Arcanjo Miguel naquele movimento, a gente vai perceber que os cortes vão acontecer, mas que tudo vai fazer sentido. Então, por isso, a gente coloca um pouco da nossa força e um pouco da força de Miguel. A gente une as duas coisas como uma única energia, porque não tem separação. E a gente, nessa união, consolidamos e fortalecemos essa força dentro de nós, né? Então, para a gente entender algumas maneiras que a gente faz com que a nossa torneira energética fique aberta. Por exemplo, quando você vai, tem gente que vai no supermercado, vai em qualquer lugar e ela está bem. Vamos supor que você esteja bem, mas você vai num lugar, você sai para tomar um sorvete. Você começa a interagir com alguém e a pessoa despeja em você todas as dores dela, mental, emocional, material, que são dores que todos carregamos quando não estamos despertos para a verdade de que somos filhos de Deus, de que nós merecemos o melhor, de que as possibilidades para nós são infinitas, né? Quando a gente esquece disso, a gente fica em dores, a gente fica em sofrimento. Então vamos supor que aquela pessoa despeje em você aquele pacote. Você, ao invés de ser um bom ouvinte, né, e trazer uma palavra de conforto, vai dar tudo certo, confia, né? Faz uma prece, se conecta com Deus, se conecta com seu coração, a gente abraça aquele pacote. Isso eu estou falando de uma pessoa estranha, mas também pode ser de um familiar, do meio do seu trabalho, pode ser o marido, a esposa, os filhos. Você abraça aquele pacote como se fosse seu. Então você passa a sentir as dores, as de ordem física, mental ou material daquela pessoa como se fossem suas. E o que acontece com isso? O seu sistema de forças vai baixando, a sua força vai diminuindo, a potência dela. Você vai ficando pequena, encolhida, pequeno, encolhido, você vai se diminuindo. E aí, quando algo te acomete, você fala, meu Deus, mas eu sou tão boa, eu ajudo tanto as pessoas, por que isso acontece comigo? Você não está sendo punido, você só está materializando uma energia que você acreditou ser sua, que você abraçou, não percebeu, e aquilo ali fez o ritmo do magnetismo materializar, seja uma doença, né? Seja um desconforto, uma dor de cabeça, uma dor nas costas. Então, tudo isso acontece porque a gente se afasta do nosso centro, das nossas forças. E a gente tem um sistema de forças também que foi condicionado pela nossa criação, pelo sistema, de que a gente precisa ser o tempo inteiro bom, a gente precisa ser o tempo inteiro disponível, a gente precisa ser o tempo inteiro o sim sem limites. E isso acontece por N razões, seja porque você recebe um benefício daquilo ali, e aí a gente fala um pouco do ego, eu faço aquilo ali porque eu vou ser elogiado, se eu não fizer eu vou ser criticado. Eu preciso fazer de tudo, me anular e esquecer de mim, porque por alguma razão isso vai trazer um benefício para você. Isso pode ser com pai, com mãe, com filho, só que você tem outras maneiras de ajudar o outro, sem que você precise se desmanchar, sem que você precise derreter,
sem que você precise se anular, porque senão fica um grande jogo. Por isso que a roda de Sansara, a reencarnação, ela ficou por tantos milênios nesse planeta, e que bom que isso está acabando, porque é uma retroalimentação na dor. Na dor. Quando eu não deixo o outro fazer o que ele precisa fazer, e eu abraço o pacote do outro para mim, eu tô reafirmando a incapacidade do outro. E ao mesmo tempo eu estou abraçando algo para mim que não me pertence. Percebe o entrelaçamento que fica muito forte de um cego guiando o outro cego? Por isso o convite da espiritualidade cada vez mais para que a gente se reconheça. E não é egoísmo. Claro que você não vai deixar de auxiliar o outro. É claro que você não vai deixar de ajudar o outro, de trazer uma palavra amiga, de fazer o que está dentro das suas possibilidades, mas não se afastando de você, não se afastando do seu centro. Senão, o planeta Terra ficaria da mesma forma por mais uma geração de raça, né? Nós já estamos na 5ª raça. Viria a 6ª, viria a 7ª, porque a gente já está dentro de um sistema que vê isso como uma verdade. Só que ser benevolente, muitas vezes, é dizer para o outro, não. Desculpa, eu não consigo te ajudar nesse momento, porque você tem capacidades que eu reconheço. Então, que tal se você reconhecer suas capacidades? Que tal se você, por um momento, fizer algo que seja benevolente para você? As pessoas não precisam tirar de você a sua energia para resolver os problemas delas. Nós podemos somar uns com os outros, mas nunca extrair, nunca pode ser uma conta de subtração, porque senão a gente entra em desequilíbrio energético, físico, energético a partir da mente, a partir das emoções, fica uma grande bagunça. Fica uma grande bagunça. E não existe mudança que não passe por essa relação com o outro. O que é essa relação com o outro? As pessoas vão ficar bravas com você. As pessoas vão ficar tristes com você. Elas vão falar que você ficou frio, que você ficou fria, que você não é mais o mesmo, que você não é mais a mesma. Tudo isso porque você está voltando para o seu centro de forças. E as pessoas que não reconhecem o próprio centro de força que tem, se sentem abandonadas. E digo para vocês, no passado, há anos atrás, eu me sentia assim, né? Quando alguém chegava para mim e falava, você consegue, você pode, você é capaz, eu não acreditava em mim. Então eu me sentia abandonada. Hoje eu vejo que isso foi um grande salto para que eu pudesse estar aqui conversando com vocês sobre isso. Porque se a pessoa não diz o não para mim naquele momento, ou os nãos que eu recebi de algumas pessoas muito queridas, eu não chegaria onde eu cheguei hoje, eu ainda estaria no mesmo lugar. Então que você que está aqui possa ser o não amoroso para o outro, se você perceber que o outro, ao invés de apenas solicitar uma escuta, solicitar um auxílio no sentido de o que você me sugere, né? Você tem uma oração para me passar que eu possa fazer? Se isso não bastar, se além disso a pessoa quiser sugar a sua energia e querer que você faça por ela tudo o que ela não faz, lembre-se de dizer não. E esse não vai ser um gesto extremamente amoroso que você vai estar fazendo com você e com o outro também, né? Então, o que vocês pensam sobre isso, né? O que vocês pensam sobre esse estado de estar sem força, sem perspectiva, onde a vida não faz sentido? Presta atenção se você
não está dando para o outro o poder que é seu. Se você não está dando para o seu chefe, para o seu pai, para sua mãe, com toda a honra e respeito, para o seu filho, que muitas vezes é a coisa mais importante da sua vida, mas se você não está se anulando para o outro e se enfraquecendo, né? Porque toda vez que a gente se sente enfraquecido ou enfraquecida, é porque o seu poder foi compartilhado. E as trocas, o compartilhamento, ele é excelente. É claro, ele acontece. Isso é esperado, né? A gente vive em sociedade, a gente vive com outras pessoas. Nós somos seres relacionais. O problema só acontece quando a gente, ao mesmo tempo em que a gente faz essa troca e essa partilha, a gente coloca tanto poder no outro nessa troca que a gente esquece quem a gente é. Porque quando a gente volta para dentro, a gente nem se reconhece mais. E aí a gente espera que outras pessoas digam pra gente quem nós somos. Só que sempre vai ser o olhar de outra pessoa através das crenças dela, através dos padrões dela de pensamento, de emoção, falando sobre você, quem você é. E aquilo ali nunca vai ser a verdade de quem você é de verdade. Você sabe quem você é. E se você não sabe, você pode descobrir. Tá, Patrícia, mas como é que eu acesso esse meu centro de forças, esses meus vórtices de energia para eu me sentir fortalecido, né? Para eu me sentir fortalecida? Fica com você. Fica em algum momento do seu dia com você. Eu sei que você tem o seu trabalho, ou que você tem os seus afazeres na sua casa, que você cuida da sua casa, ou que você precisa fazer outras coisas no mundo, mas tira um momento para você. Se você vê 3 programas de TV, um desses programas que dura 1 hora, tira só 1 hora para ficar com você, para saber o que você gosta, para se conectar com a sua fé, se conectar com a sua essência, com Deus que está dentro de você. Conversa com Deus dentro de você. Não imagina que Ele está fora, que Ele está distante. Tem uma coisa muito linda que é dos povos originários, que eles veem tudo como irmão e irmã, né? Então eles chamam o sol de irmão sol, irmã lua, irmã pedra. Tudo para eles fazem parte da família, né? Todos somos uma grande família aqui na Terra. Para os povos originários, eles têm essa cultura com a natureza principalmente. E eles prezam pelo silêncio. Eles prezam pelo contato com a essência, né? Com aquilo que eles têm de mais precioso. E eles nunca deixaram de ser seres espirituais conscientes, porque nunca viram Deus, que eles chamam de grande mistério, né? Eles nunca viram Deus fora deles. Eles sempre se viram como parte do sagrado, como parte dessa força maior, dessa inteligência que tudo criou. Eles sempre se viram dessa forma. Por isso é que eles honram a terra que eles pisam, por isso que eles honram o fruto que eles colhem, por isso que eles honram a chuva, o sol escaldante, o deserto. Tudo para eles é sagrado. Então, eles veem Deus em tudo, inclusive neles mesmos, mesmo sabendo que existe um traço ou outro de personalidade, do ego, né, que eles nem chamam de ego, mas um traço deles que eles querem unificar com essa essência que eles também sabem que está dentro deles. É a coisa mais linda. Então, que você possa se conectar com a fonte, com Deus, dentro de você. Não fique imaginando que Ele está fora, que Ele está longe. Está aqui.
E eu sei que essa é uma perspectiva muito diferente. A gente lê isso nos livros, ou a gente vê isso numa série, enfim. Só que sentir é o pulo do gato. Sentir é outra coisa. Quando você sente que Deus está dentro de você, você se sente seguro. Você sente que o teu centro de força está vivo, está pulsando dentro de você. Porque você se vê como um filho do Criador e se percebe com nuances de emoções, de pensamentos, que a gente chama de ego, né? A gente percebe que essa personalidade que nós criamos talvez precise de um ajuste ou outro para que ela possa se unificar a esse sagrado que você já é. Então, a gente pode desenvolver essa confiança, esse equilíbrio de sustentar essa força em nós. Basta a gente querer. Eu vou contar uma coisa para vocês, que antes de entrar aqui, uma consciência, e eu falei, nossa, que presente, que presente. Era uma força, que era uma reunião de consciências, em que eu falei assim, eu estou cada vez mais, nessa conversa, nesse diálogo antes de entrar aqui, né? Estou cada vez mais nessa ampliação dessa unidade, né, que eu sou em Deus, na verdade. E aí essa força respondeu: você nunca esteve separada da verdade. Você nunca esteve, nenhum filho de Deus, nenhum humano que caminha por essa terra esteve separado da verdade. Você já é. Precisa apenas esquecer de que precisa ampliar para ser a própria amplitude. Ver a partir de Deus para a sua personalidade, não o contrário. A força daquilo ali, daquela transmissão, foi um negócio. Imagina um tsunami. Eu me senti um pincher diante de um leão gigantesco, mesmo sabendo que o que estava sendo transmitido era uma energia de pertencimento, de unicidade. Ele estava falando, nós somos você. Você está em nós. Mas ainda algum aspecto você acredita que está separado. E acredita que está caminhando para se unificar. Já está unificado. Porque não existe separação. Gente, foi um negócio, uma energia que eu fiquei tonta. Eu juro que eu fiquei zonza. Aquilo foi tão extraordinário que eu nunca tinha visto e sentido uma consciência tão séria. Arcanjo Miguel é muito sério. Mas pensa num Arcanjo Miguel 3 vezes. Era uma consciência assim. Uma seriedade, um amor, uma sabedoria. Eu senti meu corpo rasgando, recebendo aquela transmissão, né? Então, as suas forças, como foi dito, e retransmito, porque a verdade não pode ficar num único lugar, ela precisa se expandir. A sua força, quer você acredite ou não, já está aí. Só recolhe dos lugares onde você depositou essa força. Essa força está num pensamento de alguém que fez alguma coisa que você não gostou? Traz de volta. Não fica remoendo. Você se posicionou, você pôde expressar o que você estava sentindo, ou você não teve chance? Independente disso, traz de volta para você a sua força. Não é para estar depositada no outro, é para estar em você, né? A mesma coisa
é em relação à nossa família, família que amamos, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, seu marido, sua esposa. Você está colocando a sua força nessas pessoas que são pessoas que você ama, ou você está somando a sua força à força dessas pessoas que você ama? O que você está fazendo com você? O quanto você vai se abandonar ainda? O quanto você vai colocar a culpa no governo, colocar a culpa no seu chefe, no seu familiar, no cara que te fechou quando você estava dirigindo? Quanto você vai ficar colocando a culpa no externo, deixando a sua força igual uma torneira aberta, indo embora? E aí, quando você faz uma prece, que você faz um pedido porque você não acredita que você é capaz de criar aquilo ali, embora você seja, mas você ainda vai descobrir que você é capaz, aí você faz um pedido para uma consciência linda, com qual você tem muita fé. Se você não recebe, aí você vai dizer: nossa, eu não recebi, eu não mereci. Você merece tudo. Você pode ser o que você quiser. Você é um filho e uma filha do Criador. As infinitas possibilidades estão disponíveis. Mas você não acredita. E essa consciência disse uma frase nessa transmissão, que foi através de uma pessoa que eu amo muito. Ele falou assim, essa grande consciência, né? Eram várias consciências em uma única voz, mas parecia uma voz de trovão. Essa consciência disse assim: onde está o olhar do Filho de Deus, é onde está a escolha dele. É onde está a sua realidade. Então olha para a sua vida, olha para a sua realidade e vê se o que você está vivenciando, o que você está experimentando, está gostoso, está macio, está satisfatório, porque a sua família em equilíbrio, os seus filhos super encaminhados, uma harmonia dentro do seu lar, uma fluidez dentro do seu trabalho, embora você esteja trabalhando com várias pessoas ao mesmo tempo de personalidades completamente diferentes. A harmonia desses lugares reflete, é um efeito de uma causa. E a causa é você estar com você, com as suas forças, em equilíbrio. Eu não estou falando, gente, que não vai ter oscilação. Claro que vai. Vai ter. Nós estamos num planeta dual. Mas o seu centro de forças existe e você precisa saber para onde você pode voltar. Você pode oscilar para a esquerda, para a direita, não importa. Você tem que saber para onde você volta. E se a gente não cuidar desse centro de energia com uma atenção para esse lugar, a gente vai ficar perdido e não vai saber para onde voltar. E aí você vai falar, você tem um problema que você acredita que é um problema, você tem um problema. Você vai falar com seus pais, você vai falar com colegas de trabalho, você vai falar com a sua amiga, você vai mandar um WhatsApp para um outro amigo, você vai num centro espírita, você vai na igreja, você vai em um monte de lugar. Cada pessoa, cada lugar vai te dar um ponto de vista. Mas no final, quem vai fazer a escolha vai ser você.
Então, ao invés de você botar para fora aquilo que você precisa reunir, silenciar e respirar para reacender esse centro, para que esse centro reaceso possa te trazer uma resposta, você para de buscar fora. É claro que a gente pode ter, e temos, eu tenho, você tem, um amigo, uma amiga mais próximo, uma pessoa que conhece você, que interage com você, né? Que te traz uma troca nutritiva, que não te suga. Só que quando você está perdido, você fala do seu problema para todo mundo. Estou mentindo? A gente fala do nosso problema a cada esquina. Até com o motorista de Uber a gente se abre. Uma pessoa que a gente não conhece. Tão perdido que a gente fica. Porque a gente está longe da gente. Então, assim, não tenham medo de estar com vocês. Se reconheçam em Deus. Mesmo que a sua mente fale, você está louco? Você fala, não, eu não estou louca. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou sozinha. Quando você fala isso, todos os seus vórtices de energia, dessas forças, começam a voltar para você. Como se você fosse um grande imã. Tudo retorna para você. Você sai puxando todas as forças que você colocou nas pessoas, nos lugares, nas situações que te aborreceram. Você traz isso de volta para você. Aí você respira aquilo ali, você se sente fortalecido. Depois que você se sente fortalecido, aí sim você pensa na solução. Primeiro se fortaleça. Porque senão você vai trazer também tudo para a mente e a mente vai ficar num pensa, 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 igual uma inteligência artificial. Você pensa uma coisa, aí o pensamento te dá uma resposta. Daqui a pouco ele questiona outra coisa, aí te dá outra resposta. Você fica, traz para o coração. Fala assim, mente, fica quietinha. Eu só quero ficar comigo. Eu quero me sentir de novo. Aí você bota a mão no coração, bota a mão aqui no seu estômago, no seu plexo solar e fica. E faz respirações profundas. Isso é muito bom para quem tem ansiedade. Você respira profundo várias vezes. Você vai acalmando o seu sistema nervoso. Aí você solta os ombros, solta a mandíbula. Desfranze a testa. Pousa os olhos. Relaxa. Respira. Respira. Respirar te traz de volta para o teu centro de força. Aí depois que você se acalmar, você bebe uma água e fala assim, deixa agora eu ver o que eu faço com isso aqui. E aí você vai ter uma voz assertiva que vai falar para você falar com aquele determinado amigo, com aquela determinada amiga. E quando você falar com aquela pessoa, que você trocar com ela, você vai ver que a troca vai ser tão nutritiva. Mas você não foi lá para buscar uma resposta, você foi lá para fazer uma troca. Você está em você. Aí uma frase que a pessoa falar, às vezes você nem precisa falar o problema. Uma frase que a pessoa falar, ou alguém te liga, ou você vê uma mensagem, ou você lê uma frase na rua quando está passando dentro do coletivo, a resposta chega. Mas a resposta chega a partir do momento em que você está com você. Se você estiver longe de você, a resposta não chega. Você vai ficar só replicando aquilo que os outros disseram para você e nunca vai ser o suficiente para resolver o seu problema. O problema que você acredita que existe, claro. É uma experiência. É algo que vai te trazer sabedoria. É algo que vai te trazer uma evolução. Não é para te machucar. Nada é para te machucar, embora a gente sinta dor, né? Eu sinto, você sente. Nada é para te machucar. Tudo é para a gente aprender. Mas a gente vê as coisas sempre por um prisma de sofrimento.
E está na hora. A espiritualidade é muito, muito amorosa e enfática em relação a isso. Está na hora da gente sair da hipnose, da dor. Está na hora da gente normalizar estar bem. Ah, mas como é que eu vou estar bem se tem terremoto na Venezuela? Como é que eu vou estar bem se tem crianças passando fome na África? Como é que eu vou estar bem se tem violência aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro? Se você não estiver bem, você contribui para que isso continue acontecendo. Mas se você procura o seu bem-estar, você está contribuindo para que essa energia se expanda cada vez mais. E todas essas violências, essas dores de parto de Gaia, que são esses terremotos, catástrofes de várias formas, elas percam força, elas diminuam intensidade, até que não aconteça mais. O sistema fala pra gente que ser bom é sofrer junto. Não. Ser bom é ser compassivo, empático, perceber a dor do outro e fazer o que for possível, nem que seja uma prece. Eu não estou lá na Venezuela. Eu não posso enviar donativos para a Venezuela nesse momento, mas eu posso fazer uma prece. Por todo mundo que está lá sofrendo, por todo mundo que perdeu casa, que perdeu um filho, que perdeu um parente. É a minha contribuição. E é uma contribuição que soma ao planeta, que soma a Gaia e que soma a essas pessoas. Energia não tem tempo e espaço. A gente não sempre fala isso? Quando você assiste uma transmissão, você pode assistir ela em qualquer dia, que você vai sentir a energia vai chegar até você, porque só existe o agora. Você acessa esse tempo e espaço, que não existe na verdade, mas você acessa essa informação, é isso que eu quero dizer. Você acessa essa informação. Então, se você acessa essa informação, quem está lá na Venezuela, ou quem acabou de desencarnar, ou quem acabou de sofrer uma violência, vai receber o teu amor. É só você fechar os olhos e falar assim: você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu lamento muito que você tenha passado por isso, mas está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Porque a gente desconhece todos os meandros energéticos da gente mesmo, e que dirá do outro. Tudo que acontece aqui dentro da Terra ou fora dela não está fora da perfeição. Nossa, Patrícia, que absurdo. Não é. Então, qual é o conceito de Deus que você tem? Uma hora você fala que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é tudo. Em outro momento você fala: como é que isso pode acontecer? Você está tendo duas opiniões diferentes. Acredite em Deus. Acredite em Deus dentro de você. Saiba que tudo está dentro de uma perfeição divina, absoluta. Tudo no universo é uma grande operação matemática, milimetricamente ajustada. Não existe uma ponta solta. Tudo que acontece de desagradável, de ruim, de catástrofe, que a gente dá esses nomes, são ajustes. O que a gente pode fazer como criadores que somos, como filhos de Deus que somos, com clareza, com entendimento, com consciência? O que a gente pode fazer para ajudar e auxiliar a equilibrar essa balança, que somos nós também? Mais uma vez,
nada está separado. Você pode fazer essa emanação de energia, fazer essa emanação de luz, fazer uma oração, acreditar que ninguém está sozinho, enviar amor, exatamente, enviar amor. Só que a gente chegou num ponto, a sociedade, né, o sistema, que as pessoas não acreditam mais no amor. As pessoas não acreditam que são filhos e filhas do Criador. Elas só acreditam no sofrimento. Então, que você que está aqui, que você possa refletir dentro de você, de ser o seu melhor todos os dias, de ser compassivo com você, de se olhar com amor, falar, putz, fiz aquela cagada, caramba, ajusta, não fica se lamentando, não fica na culpa, segue em frente, não faz de novo, pede desculpas. Se a pessoa quiser aceitar, tá lindo, se ela não quiser, tá lindo também. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Dentro de você, tudo é você. Nunca esqueça disso, tudo é você. Você é o criador da sua realidade. Onde está o olhar do Filho de Deus, lá está a sua escolha e lá está a sua realidade. Então, o que você vai escolher? Você vai escolher um mundo de dor ou você vai escolher um mundo dentro de você, em que você escolhe a harmonia, você escolhe a benevolência, você escolhe a alegria? Ignore o sistema. Seja você o próprio novo sistema dessa nova frequência de Gaia. Colabore com o planeta da melhor forma, sendo feliz. Sendo feliz. E que todo julgamento que a gente for fazer seja para o nosso discernimento. Porque julgar, a gente nunca vai deixar de julgar, porque a gente precisa ter discernimento. Mas julgar sem denegrir o outro, aí sim, esse é um julgamento consciente. Eu olho aquela situação, eu não quero aquilo para mim. Ou então, olha as consequências daquela escolha. É um julgamento. Não quero aquilo para mim. Mas é um julgamento a favor de uma benevolência. A mesma coisa é a raiva. Quando você está com raiva, quando você está com muita raiva, ou você vai agredir as pessoas, que não é um bom caminho, ou você vai pegar aquela raiva e vai se impulsionar a fazer outra coisa. Peraí, deixa eu pegar essa raiva para criar outra coisa. É uma alavanca, você cria. Você pega aquilo ali como um impulso, uma catapulta para te levar para um salto quântico enorme. Isso é usar bem a raiva. Não para machucar as pessoas. Então, todos esses conceitos que falaram para a gente que eram ruins e negativos, a gente nunca vai deixar de tê-los, porque se somos filhos do Criador, o Criador abraça tudo. Todas essas frequências estão em nós, todas, sem exceção. Só que umas você não escolhe e outras você escolhe. Todas as frequências, elas são um grande círculo que gira. Se eu fico na metade do círculo, não gira. Fica parado. Por isso que a gente fala assim, não sejam gratiluz, porque isso é uma grande ilusão. Seja inteiro, seja inteira.
Se você for inteiro, você vai saber direcionar aquilo que não é tão bom, porque você sabe que não traz bons resultados, que causa dor, sofrimento, traz doença. E aí você vai fazer escolhas coerentes com um bem-estar, coisas que vão trazer bons resultados, boas consequências, não só para você, mas reverbera para todo mundo. Todos nós temos responsabilidade energética. Tudo que a gente faz reverbera no coletivo. Nós somos o coletivo. Eu, você, nós somos o coletivo. Estamos entrelaçados, embora individualizados em experiências. Mas é como se a gente estivesse numa grande... Sabe a teia de aranha? Tá todo mundo grudado ali. É uma grande teia universal. Não tem para onde fugir. Você não vai ser o alecrim dourado que vai ficar do lado de fora da teia. E na teia tá todo mundo junto. Então, o que você vai emitir para reverberar nessa teia? O que você vai emitir de energia, de vibração, para contribuir e amenizar aqueles que ainda não lembram de quem são? Quanto mais pessoas vibrarem nesse amor, nessa benevolência dentro da teia universal que nós estamos, mais isso se espalha, como eu estava falando antes, e mais pessoas despertam. É igual aquela coisa de você estar iluminado, você é uma lâmpada, uma luzinha, no meio de um monte de outras pessoas, e você toca numa pessoa, a pessoa se acende, e ela vai acendendo outra, e a outra vai acendendo outra. É uma rede, gente. Então não pense que você está saindo ileso. Ai, eu sou tão bom. Ai, eu sou tão boa. Você é. Mas você não está deixando de colocar a sua energia na atmosfera. Então que a gente assuma a responsabilidade do nosso potencial. Que a gente assuma a responsabilidade daquilo que a gente escolhe todos os dias. E às vezes é muito simples. É você assistir algo que faça você rir. É você, ou então você quer ficar mais quieto, você coloca uma música gostosa e fica tomando algo quentinho nesses dias que estão mais frios, sem pensar em nada, só com você. Você não tem noção de quanto isso contribui para a grade planetária. Porque nesse momento, você está com você. E a Terra só está do jeito que está, porque as pessoas estão longe de si mesmas. Então, quanto mais você puder ficar com você, mais você contribui. Porque você só vai perceber aquilo que você está fazendo, que é uma contribuição ou um desserviço para esse planeta, se você estiver em você. Quando você estiver olhando para fora, você vai estar só se distraindo. Que você possa, eu possa, todos nós possamos colaborar com esse planeta. Colaborar com o Arcanjo Miguel, que tem um exército enorme e gigantesco, quebrando demandas, quebrando crenças, quebrando coisas tão sérias e tão graves. Gente, podia ser muito pior se não fosse eles. Podia ser muito pior se Sananda, Jesus, a energia crística, não tivesse por todos nós aqui, abraçando esse planeta, caminhando junto com a gente, dando força. O trabalho deles é incansável. É feito há milênios. Há milênios. Eles não cansam de quebrar coisas que poderiam fazer esse planeta explodir através daquilo que a gente emite,
através daquilo que a gente pensa, através das nossas ações. E que a gente não se engane. Quem não colaborar consigo mesmo em prol de si e do planeta, vai migrar para um outro planeta para reiniciar a própria evolução. Porque em Gaia só estarão aqueles que se reconhecerem nesse amor. E não é por punição de forma alguma. É porque se eu tenho uma energia densificada, eu não vou dar conta de estar num planeta iluminado. Aquilo vai me causar uma dor extrema. Eu vou sucumbir. Então, aqueles que escolhem a densidade, a maldade, de toda ordem, não estarão mais em Gaia quando desencarnarem. Vão estar num lugar onde a sua energia é compatível, por amor. Até nisso, amem cada vez mais. Porque amando, vocês vão cada vez mais se unificar à origem do qual vocês são, do qual eu sou, do qual todos nós somos. O nosso DNA primordial é sagrado, é divino. Você tem o mesmo DNA de Cristo. Você tem o mesmo DNA de Mãe Maria, de Arcanjo Miguel. Na sua origem primordial, você é todas essas consciências unificadas em você. E quando você lembrar de fato de quem você é, e você sentir essa unificação e ser essa unificação, você nem vai ser mais você. Você só vai ser a consciência que comanda esse corpo e esse nome aqui na Terra. Você vai ser a verdade que caminha. E tudo que você tocar vai ser só luz. Tudo que você disser vai ser só luz. Você vai ser um portal vivo, o seu corpo, as suas células, o seu suor, a sua vibração, a sua aura, o seu campo. Vai ser um portal onde quem olhar para você vai reorganizar tudo por dentro. Porque você vai ser um portal da harmonia. E quem chegar perto de você vai se harmonizar no mesmo instante. Você vai chegar nos ambientes e tudo vai se harmonizar. Você não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar se proteger das energias. Você não vai precisar emanar energia só com a sua presença. Você vai harmonizar todas as coisas, por onde você passar, com quem você estiver, com quem cruzar o olhar com você. Mas para isso, para ser um portal dessa harmonia, não se esqueça do seu centro de forças. Não se esqueça que você é um centro gerador e que coexiste e participa
de todas as frequências e de todas as energias, sem exceção. Você está na teia, na grande teia universal. Não fuja de você. Nunca mais. Abrace tudo que você é, tudo que você gosta em você e tudo que você não gosta em você. Abrace. Assim como você abraça com amor ao fazer uma prece, sentindo a presença de Sananda, sentindo o manto azul de Arcanjo Miguel pousando sobre os seus ombros. Sabe essa sensação, essa emoção? Sinta isso por você. Se faça esse carinho. Você vai perceber que aquilo vai ser só o começo de um relacionamento de muito respeito. Você vai passar a respeitar quem você é. Você vai passar a respeitar aquilo que você chama de deslizes. Você vai passar a respeitar as suas opiniões. Você vai passar a respeitar as suas assertividades. Você vai respeitar tudo em você, tudo, tudo. E quando você se respeitar, você vai olhar para o próximo e vai sentir um profundo respeito por ele. Ele pode estar fazendo algo totalmente discrepante. Você não precisa concordar. Mas você vai olhar com profundo respeito o lugar onde aquela alma se encontra. E você vai ter a certeza de que ele ou ela não vai ficar eternamente naquele lugar. Que em algum momento ela vai despertar. Ela vai sair da inconsciência. Nem que levem séculos, não tem problema. Ela ou ele é um filho de Deus, tanto quanto você. Embora o que ele esteja fazendo ali aos seus olhos não seja tão bonito, não seja algo que contribua para esse planeta. O respeito é uma forma linda de amar. Quando você se respeita, se você acha que o amor ainda no seu pensar é uma utopia, que você ainda não enxerga ele com tanta clareza quanto você gostaria, vá para o respeito. Você vai estar amando do mesmo jeito, porque o respeito é uma grande forma de amor. Respeite esse planeta. Respeite as suas dores. Respeite as suas virtudes, as suas qualidades. Honre a sua força. Honre as suas escolhas de criar novos caminhos para você. Honra Deus que está em você, se expressando através de você, experimentando através de você. Traga honra, traga respeito. É assim que a sua força se expande. É assim que você coloca ela como um grande leão do teu lado ali, mostrando os dentes quando precisa e sentando como um gatinho manso quando ele pode. Respeite o seu centro de forças.
Acredite na sua força. Porque a mesma força que você dá para um sofrimento é a mesma força que você está deixando de dar para o seu equilíbrio. Troca de lugar. É só tirar dali e botar aqui. É só escolher. Gratidão a cada um de vocês. Alguém quer dizer alguma coisa? Nem sei que horas tem. Tô sem relógio. Deixa eu ver aqui. 8h06. Alguém quer compartilhar o seu sentir? Alguém quer fazer alguma pergunta? Viva São Miguel. Que a gente aprenda com essa grande consciência que a força, ele é um grande exemplo de força, né? De destemor. Que a gente possa se espelhar nesse grande amigo, parceiro da nossa jornada. Gratidão, gente. Ai, Lu, você que é linda. Patrícia, gratidão. Eu que agradeço. Ai, meu amor, linda e necessária. A gente vai trocando, né? Muitos aprendizados, né, Carlinha? Eu que agradeço, Lu. Mônica, Sabrina, a Silvia. Obrigada, gente. Gratidão. Quando as palavras saem, não são só minhas. É como se eu estivesse escutando o campo de vocês também. É como se vocês estivessem conversando comigo e eu transmito. Tem um pouco de mim, tem um pouco de vocês e dessas consciências lindas que estão aqui. Nunca é só uma live, né? Cheguei agora, tem algum livro que você indica sobre São Miguel? Sobre São Miguel, eu não conheço nenhum livro sobre Arcanjo Miguel. Só o dos 7 raios mesmo. Dos 7 raios é um livro que traz muita informação, né? Tem muitas ferramentas ali que são bem importantes e que fizeram parte muito tempo das minhas meditações, das minhas orações, da minha jornada. São assim, nunca é só uma oração, né? Quando você se conecta com um raio, por exemplo, de Arcanjo Miguel, raio azul, você não está só fazendo uma oração, você está indo nesse raio azul e você recebe muitas instruções, não só de Arcanjo Miguel, mas de toda a hierarquia do raio azul. Aí você vai se sentir mais forte, vai se sentir mais corajosa, né? Vai se sentir com a sua força mais potente. Fala, nossa, hoje eu acordei, estou me sentindo... Alguma coisa mudou aqui dentro, pode ter certeza. Foi uma oração que você fez do raio azul, né? Que não foi só uma oração. A gente nunca está sozinho, gente. A gente nunca está sozinho. São consciências tão lindas que estão por nós, auxiliando o tempo inteiro. O tempo inteiro. É porque a gente não para ouvir. A gente não se aquieta. Se a gente parar e ficar no silêncio, a gente vai perceber, a gente vai desenvolver a percepção que já existe em nós de sentir essas consciências, dando conselhos, trazendo ideias, né? Eles não impedem a gente fazer nada, mas eles trazem ideias. E se você pensasse nisso, o que você acha? Aí você fala, nossa, eu tive um pensamento aqui, eu nunca pensei nisso. É tudo uma interação, é a grande teia, a grande rede. Ai, amor, que tal uma live por semana? Então tá, uma live por semana. Eu acho ótimo. Aí você vem, ou eu venho, a gente faz essa troca aqui linda. Eu acho uma delícia. A Carlinha tá falando, estar consigo mesmo é um grande portal para essas consciências. Exato, é sobre isso. É sobre isso. Tá com você é o momento em que você não tá pensando em ninguém. Você esquece tudo, fecha todas as portas e só abre a sua.
Você fica com você. Ficando com você, aí você vai perceber tudo que está em volta de você, todos esses vórtices de força, que são, além dos seus, essas consciências que cuidam da sua encarnação, que cuidam do seu caminho, que auxiliam você nessa relembrança de quem você é. São irmãos mais velhos, né? Eu sou tímido, até parece. A gente vai fazer uma live por semana. Que tal às quintas-feiras? Vamos fazer então às quintas-feiras, sempre às 20 horas. O Flávio está falando, mas não dá um choque de egrégora, vários raios diferentes? Como funciona isso? Não, você pode... Você é todos os raios, Flávio. Você é todos os raios. Nós somos todos os raios. Não dá choque nenhum. É só na nossa mente. A nossa mente é que fala isso pra gente. Mas você vai no raio que você mais se afiniza, se ficar melhor para você. Ah, hoje eu quero me conectar com o raio branco. Aí você vai conversar com o Serafis Bey, com o Arcanjo Gabriel, né? Você vai estar naquela egrégora. Você pode setorizar se você quiser. Ah, hoje eu quero estar no raio verde, quero estar com Mãe Maria, com o Arcanjo Rafael, né? Eu quero estar num lugar de cura, no raio verde da cura. Tá tudo bem. Você escolhe, né? Mas lembre-se que você está em todos os raios. Você está em toda parte. Nós estamos em toda parte. Deus não é onipresente? Quando a gente fala que Deus é onipresente, quer dizer que Ele está em toda parte. Ele está em mim, em você, está nessa pedra, está em toda parte. Está nessa caneta. Ele está em todos os lugares. Se você é um filho de Deus e possui o mesmo DNA divino, você também está em toda parte. Por isso aquilo que a gente faz reverbera na atmosfera da Terra e muito além. Reverbera no universo, nessa grande teia. Então, você não precisa se conectar com todos os raios se você não quiser. Mas você pode, na sua imaginação, que é um grande recurso que a gente tem, né? Para essa humanidade que somos, a imaginação, você pode pensar numa grande mandala com todos os raios e se colocar no centro. Olha que lindo! Você vai receber a emanação de todos eles, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Mas se você quiser insistir num só, tá tudo bem também. Com Miguel, sinto no 220, não consigo ficar parado um minuto. É a sua forma de ler a energia. Que lindo! É sobre isso. Cada um vai sentir de um jeito, mas geralmente a energia de Arcanjo Miguel é essa potência mesmo. Essa força impulsionadora, essa força que traz coragem, que traz determinação, que leva a gente para a ação, que não pensa, não fica pensando muito, não fica em pormenores, ela vai e ela é certeira. Essa é a energia de Arcanjo Miguel na minha leitura. Não sei para vocês. Obrigada de verdade. Então, quinta-feira que vem, a gente traz mais uma prosa, mais uma conversa. E eu quero ouvir mais vocês. Vamos ver se nas próximas lives a gente interage um pouco mais. Tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com o Arcanjo Miguel e com todas essas consciências lindas que estão no nosso coração, que estão por nós, que são unificados conosco. Lembra, nada está separado. Está todo mundo junto, junto e misturado. Cada um num degrau de consciência, mas todos juntos em Deus. E assim é. Um beijo. Tchau, tchau.